Vamos abrir em Mateus 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Verso 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde aquele tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Esse é um texto muito central no ministério de Jesus e no treinamento dele com os seus discípulos. Porque agora chega aquele momento que Jesus quer fazer um divisor de águas em relação à opinião que o povo tinha em pensar ser Jesus e o que os discípulos pensavam ser Jesus. Em determinado momento, os discípulos pensavam quase a mesma coisa. Mas Jesus se incomodou com aquilo. Porque ele de alguma maneira, trabalhava em alguns níveis diferentes, com a multidão, com os judeus e com os seus discípulos. A multidão vinha atrás dele por causa de sinais, prodígios, alimento, cura, expulsão de demônios. Então eles sempre viam Jesus como um curador, como um grande profeta, como alguém que pudesse realizar algum benefício para eles. Eles, na verdade, estavam atrás do poder de Deus e não exatamente atrás de Deus. Infelizmente, alguns acham que a multidão é o termômetro que prova ou que determina se Deus está abençoando um ministério ou uma obra. Se tem uma grande multidão, provavelmente ali está a aprovação de Deus. Mas quando você lê a Bíblia com dedicação, procurando conhecer a Deus, você vai encontrar que a multidão, muitas das vezes, é uma sedução. Ela é um meio de criar uma massagem ao nosso ego, muitas das vezes. Ela não representa nem sempre a aprovação de Deus. A mesma multidão que foi abençoada pelos milagres foi a mesma multidão que clamava: crucifica-o, crucifica-o. E quando Jesus estava ao pé da cruz, pendurado na cruz, na verdade, onde estava a multidão? Ninguém estava ali da multidão. Quem estava ali era João, Maria e algumas mulheres. Isso prova que na cruz representa quem de fato eram os discípulos do Senhor. Ali representa a realidade do seu ministério.
Quando ele morre e ressuscita, diz em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 15, que ele se apresentou a cerca de 500 discípulos. Isso não representa uma grande multidão. Isso representa aqueles que, dentre da multidão, ouviram claramente a voz do Mestre e passaram a seguir o Senhor mais de perto. Então sempre vai haver isso, uma multidão que segue, mas cegamente. Uma multidão que segue para desfrutar daquele poder dos milagres, mas não necessariamente conhece os segredos do Senhor. E havia os judeus em Jerusalém, que não representa necessariamente a multidão, mas representa o povo de Deus sem visão espiritual. É possível ser povo de Deus, mas em apostasia. É possível ser povo de Deus errando o propósito de Deus. Como aconteceu no Velho Testamento. Eles saíram do Egito, rumo a Canaã, mas morreram no deserto porque eles foram rebeldes ao propósito do Senhor. Então eles eram um povo de Deus, mas um povo reprovado por Deus. Eles conheceram os milagres ou as obras, mas não conheceram os caminhos do Senhor. Moisés fala isso no Salmo 103. Então, queridos, aqueles dentre os judeus, a nação de Israel, eles não receberam o ministério do Senhor, porque eles tinham expectativas em relação a Jesus, que não eram exatamente as expectativas que o Pai preparou em relação ao Messias. Que coisa estranha. Ele trabalhou cerca de 1.600 anos, de Moisés até a primeira vinda de Jesus. Todos os dias falando, enviando profetas, enviando tipologias, edificou um tabernáculo, tudo preparando para a vinda daquele grande dia do nosso Senhor. E quando ele veio, João resumiu no capítulo 1 do seu Evangelho, verso 12, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Povo de Deus que não recebeu o Filho de Deus. Esse é diferente da multidão, que a multidão é um povo mesclado entre gentios, samaritanos, judeus pobres, povos rejeitados, cegos, leprosos, aquele povo que ficava na marginal. Mas aqui nós estamos falando da casa de Israel. Eles não conheciam a palavra de Deus. Infelizmente, quando Jesus veio, os escribas e fariseus sabiam das profecias, mas não foram eles que foram encontrar aquele menino que nasceu na manjedoura. Alguns pastores foram, alguns magos vieram do Oriente. Mas aqueles que conheciam as profecias, estudavam as profecias, mas não prepararam os seus corações para encontrar o cumprimento das profecias. Mais importante do que estudar as profecias é ter um coração ardente pelo cumprimento das profecias, para que quando o Senhor voltar, encontre um povo que busque e espere o Senhor. Às vezes as pessoas se contentam apenas em estudar a palavra, mas eles não estão recebendo a sanção da palavra, a operação da palavra, porque a palavra se tornou apenas um meio de especulação e de prazer, mas não exatamente uma busca ardente pelo conhecimento do Senhor. Segundo o livro de Lucas, Jesus nasceu na manjedoura, porque não havia lugar para Maria dar o seu filho nas casas que hospedavam, os hotéis, entre aspas, porque o povo estava distraído com política e religião. Você imagina toda aquela nação de Israel esperando o Messias, e quando o Messias veio, não houve lugar para ele nascer. Os animais foram mais sensíveis que os líderes da casa de Israel, porque Jesus nasceu numa manjedoura. Às vezes você pode estar achando que ele está operando numa grande obra, um grande mover, um grande ministério. E às vezes ele está ali no meio de uma manjedourazinha sem forma e vazia. Porque o que ele quer encontrar é lugar para ele. E além desses dois níveis de povo, ou de contexto de ministério, Jesus começou a edificar os seus discípulos. Ele procurava pessoas, ele começou a chamar pessoas entre a multidão e entre o povo judeu para andar com ele, para ser amigo dele. Por isso ele ia tanto a Betânia, porque ele queria encontrar comunhão, ele queria encontrar relacionamento genuíno, lugar de descanso.
Ele achou em Betânia aquilo que ele procurava em Jerusalém e ele não encontrou. Então você tem esses 3 níveis. Aos discípulos você encontra os segredos do coração do Senhor. Em Israel ou em Jerusalém, você vai encontrar o Senhor como mestre, fazendo apologia às Escrituras, às profecias. É um debate, é um ambiente de conflito. Em Betânia com os discípulos, ele é o bom pastor. Em Jerusalém, ele é o profeta e mestre. Aquele profeta com machado, a raiz das árvores, porque não estavam produzindo fruto. Mas quando você chega no meio da multidão, ele é aquele evangelista que Mateus fala no capítulo 9, verso 35, que ele andando no meio da multidão, ele vê aquela multidão, ele se compadece porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, ele está falando que um pastor não conseguirá apacentar uma grande multidão. Porque pastor genuinamente é aquele que cuida de pessoas, cuida de vida. Cada um, diz o livro de João 10, que ele chama pelo nome. Por isso que quando ele foi alimentar o povo na multiplicação dos pães, ele fez as pessoas se assentarem em grupos de quantas pessoas, irmãos? Você se lembra? É importante atentar para isso. 50 em 50. Se você vai alimentar genuinamente pessoas, você consegue alimentar 50. Mas uma grande multidão, você consegue ser um mestre, um profeta. Mas cuidar de vidas é diferente. Por isso que em Jerusalém havia uma grande multidão daqueles dos que criam. Mas eles tinham comunhão pelas casas e partiam o pão pelas casas. As casas representam a comunhão, o relacionamento e provisão. Alimentação, apacentamento. E o aspecto geral representa o testemunho da igreja naquela localidade. Deus quer que em cada cidade haja um testemunho só, mas que o seu povo seja alimentado, seja cuidado, apacentado e que haja comunhão profunda entre os irmãos. Mas quando nós chegamos nesse momento, Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos no verso 13. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, vocês não podem se comportar. Vocês não podem viver no mesmo nível, com as mesmas expectativas. Vocês têm que estar num nível maior. A menos que vocês vão ser um povo da multidão. Um povo medíocre, obstinado, teimoso e egoísta, que quer as bênçãos de Deus, mas não quer compromisso com a cruz de Cristo. Essa é a diferença. Que quer que Deus faça uma obra no seu corpo que está enfermo, mas não toque na alma. Que quer que Deus expulse os demônios, mas não os piores demônios, que são os nossos sonhos, nossos desejos, nossa opinião, nossas buscas, nossos traumas. Me entende, irmãos? Às vezes nós queremos que o Senhor faça uma obra exterior em nossa vida, mas não interior. Por isso ele falou, limpa primeiro o interior e o exterior será limpo. Ele quer fazer uma obra mais profunda. Então, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele está perguntando para os discípulos. Eu queria lembrar isso a vocês. Jesus é um homem que faz perguntas. Se você quiser andar com ele, ele é um mestre que faz perguntas. Ele não quer que você balance a cabeça como se estivesse compreendendo, sem na verdade estar compreendendo. Ele quer diálogo. Ele quer relacionamento. Às vezes nós não gostamos que as pessoas façam pergunta para nós. Por quê? Você está se escondendo? Você quer manter uma aparência? Você não quer ser confrontado? Então vá para a multidão. Lá você segue o Senhor de longe. Mas se você quer andar com Ele, Ele vai querer transformar você e a mim. Então você pode ler o Novo Testamento com essa expectativa. E você, com a graça de Deus, procure discernir se você faz parte da multidão, se você faz parte daqueles que têm conhecimento, mas vivem numa zona de conflito. Tem pessoas que não firmam numa assembleia local. Tem pessoas que não têm compromisso com irmãos. Você nunca sabe onde ela está.
Você se lembra daquela visão que Pedro teve quando ele estava na casa de Simão, curtidor, ali em Atos capítulo 10 para capítulo 11, quando ele vê aquele lençol vindo do céu, amarrado pelas 4 pontas, cheios de animais, quadrúpedes, répteis, animais imundos, aves imundas. E está tudo amarrado como numa trouxa. Você se lembra disso? E o Senhor falou para Pedro, mata e come. Ele falou, não, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. E o Senhor fala, não considere comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Aquela visão de Pedro representa o ministério de Pedro. E o ministério de Pedro, no seu início, representa o reino de Deus. Ele lançava as redes e pescava peixe. Agora ele lança as redes e pesca homens e mulheres. Só que quando nós viemos para as redes do reino de Deus, nós somos como aqueles animais imundos. Nós somos como répteis, nós lutamos, pelejamos, nos gladiamos. Temos conflito. Tiago fala de onde vêm as guerras, as batalhas que tem dentro de vocês. Não vem de vocês desejar mal? Uma busca desenfreada por coisas que estão desajustadas com o propósito de Deus? Então aqueles animais representam cada um de nós. E ali havia aquelas aves que, quando você quer segurar ou quer estar perto dela, elas voam e vão para outro lugar. Gostam de comer coisas estragadas. Parece que tem irmãos que são assim. Eles não querem compromisso. Eles querem comer o que ele gosta. Você nunca sabe onde eles estão. Parecem fantasmas. Assombrações. Você nunca sabe quem são eles. Mas se são filhos de Deus, estamos todos colocados dentro dessa rede. E graças a Deus que o ministério de Pedro é apresentado por esse lençol que está amarrado, e o ministério de Paulo é pegar esse lençol e edificar nele uma tenda. Ou seja, Pedro pesca e Paulo trabalha pela palavra, a operação da cruz, para sermos transformados dessa aparência de animal imundo que éramos, mas agora recebemos a natureza do cordeiro e somos ovelha, e agora o Senhor quer que sejamos de fato parecidos com ovelhas. Não podemos ser filho de Deus e ser parecido com qualquer animais, que damos coice, que brigamos, que nos mordemos, que nos dividimos. Hoje é difícil você dar um conselho para alguém. Hoje é difícil você exortar alguém, você corre um risco muito grande. Porque a nossa aparência, nós somos tão pequenos ainda, tão imaturos, que não parecemos ovelhas. Me entende, irmãos? Ovelha é aquele animalzinho que você conduz, que você apacenta, que você alimenta, que anda em rebanho. As pessoas não querem andar em rebanho. Elas querem andar cada um por si mesmo. Isso é muito complicado. Por isso que nós temos Romanos. Romanos abre o homem pelo meio, mostra a sua natureza, que ele é um miserável, não merece nada. Aquele canto que às vezes os cristãos gostam de cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você sabe o que era seu? O lago de fogo. A ira de Deus era sua. Cairia sobre você. Você tem certeza que você quer cantar esse hino? É a única coisa que você tinha era isso. Você não tem mais nada? Você é um desgraçado? Um miserável? Não vale nada. Nós não somos nada, nós somos... A gente fala, irmãos, confiem em mim, nós somos indignos de confiança. Miserável homem que confia em si mesmo, você não merece, você não presta. Não acha que Deus tem uma obra de melhorar você, porque Ele não vai melhorar você. Você não tem conserto. Eu não tenho conserto. Ué, então o que será de nós? Paulo nos mostra em Romanos. Um morreu por todos, logo... Todos morreram, Ele matou a cada um de nós, o velho homem, lá naquela cruz, e agora, pela graça dEle, Ele nos salva, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então Ele não quer melhorar você, Ele não quer melhorar nós não temos conserto. Ele nos deu uma nova vida, e essa vida é Cristo em nós, e isso é a esperança da glória. O Evangelho não é o esforço do homem melhorando a si mesmo. O resultado do Evangelho é vivermos pela vida do outro, e esse outro é Cristo Jesus. Ô irmãos, que alívio quando a gente descobre que nós não vamos melhorar e não temos que nos esforçar.
Você só precisa crer, confiar e descansar. E à medida que Ele fala, você obedece. Então Ele vai nos governando e vai nos transformando à imagem do Seu Filho. Que pena, né? Que às vezes a gente acorda e fala assim, Senhor, eu errei de novo, tem misericórdia, eu vou tentar mais uma vez. Não, não faça isso, minha filha. Não pensa que você vai melhorar. Você não vai melhorar. Ou então, qual é o segredo para a gente melhorar? O segredo é você desistir de melhorar. O Lance Lambert, que partiu recentemente para o Senhor, ele dizia que o que nós realmente precisamos aprender não é como viver, mas é como morrer. Porque a vida genuinamente cristã é uma vida que procede da morte. Quanto mais tentamos viver por nós mesmos, mais impedimos a obra do Espírito Santo em nós. Nós temos que desistir de nós. E entender que o Evangelho produz essa transformação, como disse Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos? Isso é o Evangelho. Então note que o Senhor está falando que diz o povo ser o Filho do Homem. Você vê Jesus como um curador? Você vê Jesus como alguém que vai massagear o seu ego? Porque tem irmãos que parece que são assim. Ele quer encontrar um lugar que tudo convija do jeitinho que ele quer. Se desagradar a ele, eu acho que aqui não é o lugar que Deus escolheu para mim. Não? Você acha que a mensagem do Evangelho é boa? Ele fala de morte, de condenação, de cruz. Fala de comer carne, beber sangue. Fala que você tem que abandonar tudo. Você quer ganhar tudo, ele fala que você tem que abandonar tudo. Você quer segurar alguma coisa, ele diz que você vai ter que dar tudo. Irmãos, é totalmente contrário. Porque a sua obra é nos transformar a imagem do seu Filho. Quem é Jesus para você? O que você espera dele? Qual é a sua expectativa em relação a ele? Que diz os homens ser o Filho do Homem? Mas parece que é João Batista, né? Porque João Batista deu uma sumida. Ouvi dizer que Herodes decapitou a cabeça de João Batista. É mesmo? É. Mas Jesus falou que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele não era aquele anjo, aquele mensageiro que veio preparar o caminho do Senhor? Sim. E Jesus permitiu decapitar a cabeça, arrancar a cabeça de João Batista. De fato, irmãos, a gente acha que o propósito de Deus é nos poupar. E foi estranho porque no começo do Evangelho de João Batista fala várias vezes, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é aquele que eu falei que haveria de vir. Eu não sabia quem ele era. Ele é meu primo, mas eu não sabia que ele era aquele que haveria de vir. Mas aquele que me enviou a batizar falou para mim sobre aquele que você vê descer sobre ele o Espírito, é esse que havia de vir. E eu vi, então vocês sigam a ele. João não tem dúvida que Jesus era aquele que haveria de vir. Fala para os discípulos seguir a Jesus. No entanto, quando João Batista estava preso, ele enviou alguns discípulos até Jesus para fazer uma pergunta. Você se lembra qual foi a pergunta que João Batista falou para os discípulos perguntar a Jesus? És tu aquele que mesmo que haveria de vir ou devemos esperar outro? Meu Deus. E Jesus falou, vai lá falar para João. Está sendo pregado o evangelho aos pobres, os cegos estão vendo, os coxos estão sendo curados, estão andando, tem pessoas ressuscitando. Ele fala dessa obra que ele está fazendo. Porque Jesus está citando o cumprimento de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a pregoar liberdade a todos que estão cativos. Anunciar as boas novas e abrir os olhos aos cegos. Mas, pôr em liberdade a todos que estão cativos, mas João Batista está cativo. És tu mesmo aquele que havia de vir, porque aquele que viria deveria libertar os cativos. Por que o Senhor está curando tantas pessoas?
da multidão. E João Batista, que é o último dos profetas no contexto do Velho Testamento. É o maior de todos. O Senhor o deixou lá na prisão. És tu mesmo que havia de vir? Ele tinha 100% de certeza que ele era o Messias. Mas agora que ele está preso, parece que surgiu uma dúvida. És tu mesmo que havia de vir? Vão perguntar a ele. Quando aqueles discípulos de João saem, Jesus fala para aqueles que estão ao seu redor: o que vocês saíram para ver? Vocês saíram e foram no deserto para ver um profeta, um caniço, um homem bem vestido. O que vocês estão pensando que é João Batista? E ele começa a falar quem era João Batista. E aí você tem duas expectativas. Do ponto de vista de João, parece que João se sente esquecido, abandonado. Quem sabe reprovado? Quem sabe o menor? Do ponto de vista de Jesus, ele é o maior. Percebe como é que a nossa mente é indigna de confiança e o nosso pensamento? Parece que há a expectativa de que aqueles a quem o Senhor mais ama, do ponto de vista humano, mais o Senhor deveria poupar. Mas parece que Jesus está querendo mostrar o seguinte: quanto maior for a sua estatura espiritual, mais você terá os privilégios de se assemelhar ao seu mestre, de trilhar aquele caminho salpicado de sangue. O que determina a sua espiritualidade não é o quanto o Senhor te poupa, não é o quanto o Senhor te proteja, não é quanto o Senhor vai te guardar. O que determina o nível da sua espiritualidade é o quanto você tem poder para passar tribulação e sofrer pelo nome do Senhor. Se você não tem condições de sofrer nenhuma pressão, isso significa que você não tem nenhum poder. O seu poder é determinado pela capacidade que você tem de tomar a cruz e seguir o Senhor, mesmo que seja numa prisão aonde o mestre não vai te visitar. Estão alcançando? Vocês viram Jó? Você acha que aquela situação de Jó começou com o diabo? Não. Jó foi trazer seu sacrifício pelos seus filhos, junto com a sua família. O diabo veio e se meteu no meio. E o Senhor permitiu. E você se lembra o que o Senhor perguntou a Jó? De onde você está vindo? Ele falou: eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Bom, rodear a terra é verdade. Mas passear por ela? O diabo responde. Passear? Ele falou: vem cá, você viu meu servo Jó? Ou seja, a terra nunca é um passeio para o diabo quando você tem alguém como Jó na terra. Ela se torna um caos. Como pode encontrar um homem justo, temente a Deus e amar a Deus, e ele é só um mísero mortal? O Senhor chama Jó de seu servo. E você conhece toda a história. Mas o Senhor sempre chamou Jó de seu servo. E você sabe a grande batalha que aconteceu com Jó. Ao ponto dele perder tudo. Seus filhos, sua terra, seu gado, sua casa, seus amigos. E aquela que era sua, deveria ser a sua ajudadora idônea, fala para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Não foi? E agora ele é ferido com chagas. Pegava um caco de telha e tinha que raspar suas feridas, suas cascas. Você imagine a grande batalha. E lá no final, o livro de Jó, capítulo 42, diz que quando ele estava orando pelos seus amigos, não por si, a Bíblia diz que ele mudou a sorte de Jó, e o pensamento no hebraico é que Deus mudou o seu cativeiro. Porque o problema de Jó não era o pecado. O cativeiro é que Jó era um homem íntegro, justo em si mesmo. E agora Deus mudou a centralidade de Jó. Já não era Jó, era o Senhor. Tudo que nós passamos é porque Deus está mudando a centralidade da nossa vida. O centro que gira a nossa vida.
que diz os homens ser o Filho do Homem? Qual que é a sua expectativa em relação a Jesus Cristo? Então, irmãos, o Senhor sempre atraiu aqueles que mais Ele confiou a sua graça, suas dádivas, suas revelações, e o chamou para essa comunhão mais íntima. Mas não só de participar da sua glória, do seu reino, da sua natureza, das suas revelações, das dádivas, dos seus dons, porque recebeu o encargo da palavra, os dons espirituais, poder para expulsar demônios, isso procede dele. Mas a maior obra que o Senhor faz no filho dele não é conceder-lhe os seus dons, mas é exatamente transformá-los à sua semelhança. Imagine comigo, quando Jesus veio e realizou o seu ministério, e ele operava todos aqueles milagres, expulsava demônios, era como se ele estivesse dando cheque sem fundo. Perdão, cheque predatado. Por quê? Porque ele ainda não havia morrido, esmagado a cabeça de Satanás, voltado à glória e recebido aquele lugar de privilégio para ele confessar como ele confessou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele expulsava demônio por causa dos seus méritos, da sua dignidade, da sua autoridade, porque ele é o Senhor. Mas aqueles homens mereciam estar endemoniados. Aqueles pecados todos aconteciam, toda aquela fatalidade acontecia, era justa, entre aspas, porque Adão pecou e entregou a sua missão, os seus privilégios de andar com Deus ao inimigo por causa do pecado. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O mundo estava em trevas. Jesus foi dando aqueles cheques predatados, porque um dia ele ia cobrir esses cheques. Como? Morrendo, derramando o seu sangue. Oh, irmãos, mas que lástima que muitos daqueles que o Senhor operou toda essa obra exterior, eles não se renderam ao Senhor. Ele curou aqueles 10 leprosos. Quantos voltaram e agradeceram o Senhor? Hã? Percebe a proporção entre a multidão e aqueles que vão seguir o Senhor de perto? Então, queridos, que diz os homens ser o Filho do Homem? Eles acham que é João Batista, quem sabe Elias, porque o Senhor realizou algumas obras como profeta, ou Jeremias, porque Jesus muitas vezes foi visto chorando como Jeremias. Quando ele viu Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou. A semelhança de Jeremias que viu a destruição de Jerusalém, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Oh, irmãos, precisa ser muito clara a visão de Cristo para nós. Quem de fato é Jesus para nós? Graças a Deus que Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus fez uma pergunta aos discípulos que nunca os discípulos poderiam responder. E homem algum poderia responder. Em Mateus 11 ele falou: Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai e aqueles aos quais o Pai o quiser revelar. Ou seja, sem revelação, ninguém conhece o Filho de Deus. Sem revelação, ninguém conhece o Pai. Como Jesus faz essa pergunta, se é impossível os homens responder? De alguma maneira, por isso eu acho que é um divisor, Jesus provoca os discípulos a questionarem quem é Jesus, a tirar os olhos dos seus milagres, do seu poder, e tentar refletir sobre a sua parte mais íntima em relação a quem é a sua pessoa e qual é a sua missão verdadeira. Porque todas as vezes que Jesus assume
na expectativa humana, o centro da atenção, isso é um atrativo para Deus falar. Deus quer falar, mas o assunto de Deus é o seu filho. Você se lembra quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João? Os céus se abriram, veio o Espírito Santo em forma de pomba e aquela voz do céu que disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Se passaram cerca de 400 anos de silêncio de Deus entre o final dos profetas antes de João, ou seja, de Malaquias para frente, até João Batista. E agora Deus volta a falar. E quando foi que Deus voltou a falar? Foi quando o seu filho tomou o centro das atenções. Então, irmãos, quando Jesus pergunta: "E vocês quem dizem que eu sou?", ele está provocando um ambiente de reflexão, de busca, de coerência, de migração de uma expectativa de povo para uma expectativa de discípulos, de uma expectativa de pessoas que querem o favor de Deus para pessoas que queiram ser amigos de Deus. Porque nesse ambiente é de fato o contexto pelo qual o Pai tem prazer em falar. E olha o que Jesus está dizendo: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne ou sangue que te revelaram." Ou seja, não foi a especulação humana, não foi a reflexão humana, não foi uma dedução, não foi uma ideologia, não foi uma herança do homem vasculhar e tentar saber e analisar e deduzir quem era Jesus. Não foi uma análise da inteligência de Cristo no contexto humano que ele chegara a essa conclusão de quem era Jesus. Não. Jesus foi o ícone de maior escândalo aos homens. Porque ao mesmo tempo que ele é rei, ele é escravo. Ele é servo. Ao mesmo tempo que ele é o Criador com o Criador, ele é criatura porque ele se fez homem. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é homem. Ao mesmo tempo que ele é 100% Deus em sua natureza e essência, ele é 100% homem. Ao mesmo tempo que ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele se restringe como homem e ele está limitado, confinado pelo tempo e espaço. É uma complexidade incrível. Um escândalo de particularidade. Tem todo o poder para fazer tudo, mas não faz nada por si mesmo. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou multidões, mas quando estava no deserto não transformou pedras em pães para alimentar a ele mesmo. Teve sede no deserto, 40 dias de provação. Ele não usou o seu poder em benefício próprio. Mas disse no último dia da grande festa, em João 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é simplesmente impossível conhecer as insondáveis riquezas de Cristo sem o milagre da ação divina de inspiração e revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Eu gosto de pensar que quando Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja, é o que ele acabou de dizer por causa dessa revelação, é que ele vai edificar entre os homens aquele mesmo ambiente de relacionamento que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja não seria outra coisa senão o ambiente do diálogo da Trindade, porque Jesus faz uma pergunta na terra que só alguém nos céus pode responder. Ninguém conhece o Filho senão o Pai e a quem o Pai o quiser revelar. Então ele pergunta algo aos discípulos, mas na verdade ele está atingindo o coração do Pai, e o Pai responde não diretamente a Jesus, mas indiretamente a Jesus, iluminando Pedro. O Filho está conversando com o Pai através dos discípulos, e o Pai está respondendo ao Filho através dos discípulos. Vocês estão entendendo? O diálogo que era eterno se tornou um diálogo no tempo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porém através dos discípulos
E isso Jesus está chamando de igreja. Claro que a revelação que o Pai dá ao Filho, ao Pedro, não foi 100% nesse momento, mas desde aquele trabalho pioneiro que Jesus começou a fazer com Pedro desde o começo. Quando ele chama Pedro, quando ele exorta Pedro, quando Pedro lança as redes, não pesca nada, e o Senhor manda lançar no lugar, e ele pega, e ele fica assombrado, e cai de joelho, e larga tudo. E ele disse que não era digno do Senhor. Ou seja, irmãos, é esse processo de iluminação gradativa, luz pós luz, até a revelação se tornar mais clara. Mas aqui, Jesus pergunta algo que o homem não pode responder por ele mesmo. Por isso que, irmãos, qual é o nosso assunto? Qual é, de fato, o peso do ministério da palavra entre os santos? Se quisermos realmente a obra de Deus entre nós, qual deve ser o nosso foco? Os homens estão pregando tantas coisas, prometendo tantas coisas, propondo tantas coisas, mas a obra de Deus é no seu Filho. Se quisermos a operação de Deus profunda entre nós, o assunto de Deus é o seu Filho. Parece que aquele silêncio que o céu sustentou durante tantos tempos, tantos anos, foi rompido quando Jesus foi ao Jordão, e agora, mais uma vez, quando Jesus interpela os seus discípulos com essa pergunta audaciosa, que provoca o Pai falar. E depois, novamente, o Pai é provocado, num bom sentido, porque Jesus sobe o monte da transfiguração e se transfigura diante deles, que é o capítulo 17. E o Pai fala, novamente, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Pedro teve essa revelação. Mas note como Jesus chama Pedro no verso 17. Bem-aventurado és, Simão Bar Jonas. A palavra Simão no original é vacilante, fraco, débil. Você se lembra que Jesus falou? Deus ocultou as coisas aos sábios e entendidos e revelou aos Simão. Você está querendo ser grande, é? O Senhor revela as suas coisas aos pequeninos. Amém? Bem-aventurado és tu, Simão, um homem simples, um vacilante. E não somente isso, Bar Jonas, Bar é filho, e Jonas era o pai dele. Para não dizer ninguém. Era um homem comum, ele era um pescador. Você, Pedro, não é ninguém, filho de ninguém. Mas porque é uma busca desesperadora no seu coração, o Pai está revelando para você quem eu sou. Nós não temos mérito nenhum. Nós não sabemos nada, nós não podemos nada, não temos nenhuma condição. O que ele busca são corações sequiosos, desejosos em conhecê-lo. Esse é o ingrediente indispensável. E ele vai dizer assim, por que você disse? Porque Pedro disse, tu és. Então agora Jesus também diz no verso 18, eu também te digo tu és. Você tem dois tu és aqui. Pedro diz para Jesus, tu és. E o que Pedro diz para Jesus que ele era? Uma revelação dupla. Em primeiro lugar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando fala de Cristo, fala da missão. O Cristo aqui é um ungido, que deveria de vir, foi prometido desde o Velho Testamento. Então está falando da missão. Mas quando ele diz, tu és o Filho, está falando da sua pessoa, da sua natureza. Como pessoa, tu não és simplesmente um profeta. Você não é João Batista, nem Jeremias, eu tenho certeza quem você é. Você é o próprio Filho de Deus. Logo, és Deus. Por isso que muitas vezes os judeus queriam apedrejar Jesus, porque quando ele se confessa ser filho de Deus, obviamente ele é Deus, porque ele tem a mesma natureza, a mesma essência e as mesmas prerrogativas. Pedro está tendo essa revelação que Jesus, apesar de ser homem, é Deus e é o Filho de Deus, e não apenas homem, Deus. Ele é o ungido prometido por todas as sagradas escrituras do Velho Testamento.
Que grande revelação numa confissão tão pequena, tão curta, mas que foi o Pai quem o revelou. E porque Pedro diz, tu és, agora Jesus diz para ele, tu és. Antes, tu eras Simão, um homem vacilante, um homem inconsequente, um homem que não se põe de pé. Esses somos nós, que não conseguimos seguir o Senhor, que não conseguimos ficar de pé, rodeados de tantas fraquezas e atraídos por tanta ambição. Mas quando Pedro teve a revelação de quem Jesus era, agora o Senhor fala para ele, eu te digo que tu és Pedro. E essa palavra no grego é Petros, ou pedra. A revelação de Cristo transformou interiormente, mexeu interiormente com Pedro, transformando ele de barro em pedra viva. Uma obra interior de deixar de ser vacilante para ser alguém um pouco mais sólido. Quando Jesus fala sobre esta pedra, ou petra no grego, uma rocha, uma pedra, Pedro viu que essa revelação, é isso que Jesus está dizendo, essa é a revelação que vai sustentar a obra de Deus, que vai ser o fundamento essencial para a casa de Deus ser construída, e a obra de Deus se dá quando os homens têm revelação de quem é Jesus. Se você vê Ele como a rocha, essa visão nos transforma em pedras que vivem. Quanto menos revelação tivermos, apesar de mais estudos, mais conferência, mais leitura, mais tempo de igreja, entre aspas, isso vai nos levar a nada. A única coisa que faz diferença é se estamos tendo revelação de Jesus Cristo. Amém, queridos? É a revelação de Cristo que nos transforma. É a revelação de Cristo que é a base da obra de Deus. Onde houver revelação de Cristo, aí haverá a obra de Deus. Onde não houver, não há obra de Deus. Tendo multidão, não tendo multidão, isso não faz diferença nenhuma. Porque a obra de Deus é o seu Filho. O que determina se somos espirituais ou não é se parecemos ser espirituais ou não. É o quanto temos de revelação de Cristo. Amém? É o quanto buscamos Ele mesmo, é o quanto queremos Ele mesmo, mais do que as coisas. Ô irmãos, não devemos desejar um lugar melhor, mas uma pessoa. Lembra que Jesus falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida, e todo mundo foi embora, os discípulos foram embora. E Pedro falou, puxa, Senhor, esse discurso aí está pesado, né? Se a gente quiser atrair as pessoas, acho que vai ter que dar uma aliviada aí, né? Ô Pedro e os demais, vocês querem se retirar também? Porque o Senhor não quer saber de aparência, irmãos. Ele falou, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu, não é para onde, é para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos visto e temos crido que Tu és o Filho, ou aquele que haveria de vir. Pedro sabia. E é claro que Pedro estava num processo de transformação, mas ele sabia. Então, irmãos, para quem iremos nós? Não é para onde, não é para qual lugar. Não é? Às vezes queremos alguns ministérios, que Deus levante pessoa, que traga pessoa, que faça. Irmãos, não é nada disso. Nós somos chamados para Ele. E devemos desejar nada mais além do que Ele. E se Ele quiser trazer, fazer, levantar, desde que seja para que essa visão gloriosa de Cristo possa ser aumentada e expandida. Nada mais do que isso. Amém, queridos? Se é para ser uma manjedoura, seremos uma manjedoura. Desde que ali haja lugar para o Filho. Claro que o Filho cresceu e atingiu outros lugares. Mas começa com algo pequeno. Tu és, e eu também te digo que Tu és.
A mudança da nossa vida está exatamente em sabermos quem Ele é e o que Ele está fazendo. Portanto, não devemos nos preocupar tanto com as situações exteriores. Se as águas estão calmas, turbulentas, negras ou transparentes. Se há uma brisa suave ou uma tempestade. Não. Nossa preocupação tem que estar em interiormente seguir essa revelação de Cristo. Se todo o contexto que rodeia a nossa vida está nos empurrando mais perto do Senhor, e quando somos meninos queremos estar no meio de multidão, fazendo coisa e tal, às vezes o Senhor nos tira de todo esse ambiente, nos coloca às vezes num lugar solitário, às vezes no meio de pouquinhas pessoas, para sossegar a nossa alma e atrair o nosso coração para Ele. Essa tem que ser a nossa busca, irmãos. Conhecer o Senhor. Claro que o Senhor foi à multidão, mas Ele voltava rapidamente para esse centro controlador que era a comunhão íntima com seu Pai. Paulo foi à multidão, mas o Senhor foi confinando, restringindo Paulo, até que ele terminou sozinho numa prisão. Mas os céus estavam abertos para Paulo. Eu te digo também que tu és Pedro. Como a gente precisa, irmãos, de pedras que vivem. Pessoas que estão tendo revelação para que essa casa do Senhor seja construída. Não apenas um aglomerado de pessoas, mas pessoas com olhos abertos que estão sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, e se permitindo ser coordenadas e edificadas pelas mãos daquele que foi transpassado por nós. Não são as pessoas que às vezes nos fazem coisas, mas há uma mão que nos disciplina, mas a mão que nos disciplina é a mão marcada pelo cravo da cruz, e isso representa o amor do Senhor. Não importa quem ou como as coisas estão acontecendo, importa se temos visão que é o Senhor que está fazendo as coisas. Amém? E sobre esta rocha, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Mas o que é a igreja, irmãos? Senão os chamados para fora dessa multidão, para fora do judaísmo, para fora da religião, para fora de todo esse movimento no contexto de mundo, onde as pessoas só têm valor para nós quando elas têm algumas coisas para nos dar. Esse amor egoísta, e eles assim queriam amar o Senhor, o povo da multidão. Não, eu vou tirar vocês de fora de todo esse caos. Tirar vocês para fora disso. E o Senhor estava chamando eles para essa base da comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo. O que é a igreja, irmãos? Senão esse ambiente onde o Pai continua conversando com o Filho através do Espírito Santo, mas nesse ambiente de homens que estão buscando conhecer essa comunhão da Trindade. Isso é a igreja. Amém? Então, tem que aprender a ficar quietinho. Nossas opiniões são um problema terríveis para Deus. Até o Senhor nos fazer calar, vai tempo. Você já viu quantas vezes o Senhor corrigiu Pedro? Ou o Espírito Santo corrigiu Pedro, e ainda Paulo corrigiu Pedro? Quantas vezes o Senhor teve que corrigir? Porque o Senhor queria construir esse ambiente. É claro que Ele queria que os homens falassem, mas que fosse como aquele instrumento afinado para tocar numa orquestra que está tendo uma música só. Deus tem um propósito e Ele quer que a gente compartilhe desse propósito. É claro que o Pai quer falar através de você, junto com você, e quer que você fale também. Mas é aquela afinação do Espírito Santo com o nosso espírito, e para isso a nossa alma precisa ser capturada, purificada, quebrantada pela obra da cruz do Espírito Santo em nós.
Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Pare de reclamar. Pare de olhar para fora. Pare de ser mimado. Fica quieto. Deixa Deus operar em você e em mim. Vamos voltar para esse ambiente de adoração. Deixar que Ele opere em nós. Como certa vez disse Madame Guyon, quando colocaram ela numa prisão, injustamente, porque seu único crime foi amar a Deus. E ela disse, eu aprendi a amar a escuridão da prisão, porque eu ali vejo o brilho da tua face. Qualquer lugar se tornou um paraíso, mesmo uma prisão escura, porque os seus olhos não estavam em torno da liberdade externa. Seus olhos interiores estavam focados na pessoa do seu filho, do Filho de Deus. Então as circunstâncias já não faziam mais diferença. Quando você pega Paulo falando a Timóteo, logo no começo da sua carta a Timóteo, ele fala Jesus Cristo, nossa expectativa, ou nossa esperança, ou seja, a esperança de Paulo não é sair da prisão, irmãos. Claro que ele queria sair, mas a expectativa de Paulo era Jesus Cristo. Que coisa! Ele fala, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, do Senhor. Ele não fala, eu sou prisioneiro de César, estou aqui em Roma, ora por mim, irmãos. Estou tão sofrido, tem misericórdia, ninguém vem me visitar. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, ainda fala para os irmãos, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. Ele era um homem livre. Porque liberdade não é sinônimo de estar fora de um contexto aparentemente de prisão. Liberdade é quando o homem se perde em Deus. Se perder no sentido dele não se controlar mais. Não pôr mais as mãos nas coisas. Não ambicionar outras coisas. É como num oceano que você vai entrando na praia, vai indo até você se entregar por completo. Isso é liberdade. Agora, se você está numa prisão, na tribulação, de pobreza, de miséria, de riqueza, como alguém já falou, eu temo que alguém seja tão pobre, que a única coisa que ele tenha seja o dinheiro. Porque as pessoas acham que ser rico é ter dinheiro. Não, ser rico é ter essa vida profunda com Deus. Isso é riqueza. O Senhor não falou para a igreja Esmirna, tu dizes que é pobre, mas eu digo que você é rico. E a Laodiceia que dizia, eu sou rico, o Senhor falou, você é miserável, pobre, cego, nu. Porque a expectativa do homem é diferente da expectativa de Deus. Então o Senhor falou, eu vou edificar a minha igreja. Igreja é a casa de Deus, formada por homens e mulheres redimidos, que estão ouvindo o diálogo da Trindade e não tem outro assunto a não ser o propósito do Pai no seu Filho. Isso é a igreja. Se você está no meio de pessoas que não têm essa busca, sai daí. A menos que você está fazendo uma obra evangelística, mas não perca tempo com isso. Sou companheiro de todos aqueles que te amam, disse o salmista. E esse eu sou companheiro desses. Eu vou edificar minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. No sentido de que essa visão gloriosa é que vai arrombar as portas do inferno. A gente às vezes acha que o Senhor está dizendo que nós vamos ficar escondidinho, com medo, orando, porque o diabo está perturbando a gente, e a gente tem medo, mas o Senhor vai nos guardar. Não, ele não está falando isso aqui. Ele está falando que haveria um poder tão desencadeador, tão extraordinário dessa visão, que isso iria dissipar toda essa potestade. E portas do inferno aqui também fala da sepultura, onde aqueles que morreriam estariam mortos, mas que essa visão e a ressurreição vai arrebatar esses homens e mulheres que morreram em esperança, porque ninguém vai poder impedir essa edificação da casa de Deus. Seja no tempo presente e a sua plenitude quando ele voltar, e os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados. Glória a Deus. Ô irmãos, como nós precisamos dessa visão. Como nós precisamos orar.
Paulo gastou uns 3 anos ali em Éfeso, entregou todo o conselho de Deus, mas quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele diz que se colocava em oração para que eles fossem cheios do espírito de sabedoria e de revelação, tendo os olhos do seu coração iluminados, para saber qual é a esperança do seu chamamento, para que fomos chamados. Já eram salvos, já tinham a palavra, já foram trabalhados pelo ministério de Paulo, mas Paulo queria algo maior. Uma igreja com nível mais madura, ao ponto de se transformar, de ser edificado, como aquela ajudadora idônea para o Filho de Deus. Sair daquele estágio de menino, que quer tudo para si, para ser ajudadora idônea, que entende que a sua missão é colaborar com o propósito do Mestre. Ao ponto que não haverá separação entre Cristo e a igreja, porque Cristo e a igreja é uma unidade perfeita. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Mas vivemos pela sua vida, seu poder, seu agir, sua voz. E se tiver essa revelação e eu edificar a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que missão, que responsabilidade. Tem muita coisa que não acontece na terra porque as chaves não estão sendo usadas. Mas a chave só pode ser usada claramente e corretamente quando há uma visão gloriosa da pessoa do Filho de Deus. As pessoas, chaves fala de poder e de ministério, especialmente o ministério da palavra. Hoje os homens querem ter poder para quê? Querem ter a palavra para quê? Para controlar? O Senhor está dizendo, eu vou te dar as chaves porque a minha obra é junto e em continuidade com o homem que tem os olhos abertos. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Deus quer representação dele aqui na terra. A igreja deveria ser a colônia de Deus na terra, embaixadores do reino de Deus na terra. E o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos que não falasse dessas coisas à multidão, não falasse dessas coisas em Jerusalém, porque os assuntos interiores da casa, entre amigos, as pessoas não iam entender. Não fale para ninguém, isso é um assunto para essa intimidade coletiva. Pode falar de milagres, pode discursar outras coisas, mas o Senhor quer um nível maior. Nós às vezes queremos que o Senhor traga um bocado de gente. E às vezes você quer passar para um bocado de gente as coisas. O Senhor não fazia assim não. Porque o Senhor gosta de realidade espiritual, autenticidade. Se não há realidade, Ele não quer saber de aparência. Mas desde esse tempo em diante, Jesus começou a mostrar a seus discípulos aquilo que Ele andava conversando com seu Pai. Já que eles foram chamados a essa intimidade. E qual era o assunto do pai com seu filho? Que era necessário que Jesus fosse para Jerusalém. Bom, até aí tudo bem, né? Mas que ele sofreria muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Puxa vida. Pedro chamou Jesus à parte. Não, peraí, agora acho que o senhor exagerou um pouquinho. Pedro era um pouquinho mais espiritual, né? Vou chamar Jesus à parte, né? Começou a fazer o quê? Reprová-lo. Dizendo, olha logo para quem que ele foi falar, tem compaixão de ti mesmo. Essa é a maior desgraça do homem, ter compaixão de si mesmo. Isso chama-se comiseração, é você ter pena de você. Pobrezinho de mim, eu não mereço sofrer isso. Às vezes quando a gente fala, mas eu não merecia você falar comigo daquele jeito. Não, eu merecia morrer. Tem compaixão de ti, ou seja, Satanás é bom nisso, em querer massagear o nosso ego.
cercar-nos de pessoas que terão compaixão de nós. Você acha que os seus amigos são aqueles que têm compaixão de você? Você se lembra que Deus, o Pai, deu 12 discípulos a Jesus? Só gente boa? Tomé era um homem cheio de fé, né? Sim ou não? Não. João era o mais calmo. Bom, depois de quase 100 anos, né? Ou um pouco antes. Porque antes ele foi chamado com Tiago de filho de trovão. Pedro era aquela tempestade ambulante, né? E você sabe ali quem eram os discípulos de Jesus. Mas quando você pega, digamos assim, moralmente ou aparentemente, educadamente, socialmente, o melhor dentre eles quem era? Que não respondia a Jesus, que não estava em divisão, em confusão, nada. Era o mais, Judas. O mais bonzinho dentre eles. E você sabe de quem que ele era filho. E o que ele ia fazer. Ele traiu Jesus. Quando a gente não entende nada de igreja, a gente acha que os melhores irmãos são aqueles mais calminhos, santinhos. Você viu como é que ele chega, né? Pai do Senhor, irmão. Toda vez que está tudo bem, graças a Deus está tudo maravilhosamente bem. Nunca tem problema, né? Nunca pede oração. Eu tenho medo desse tipo. Porque nunca você sabe com quem você está lidando. E aí, irmãos, Pedro está falando, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Por um lado, porque ele quer o bem de Jesus, mas por outro lado, imagine, agora que eu tenho as chaves do reino, agora que eu sou o cara, não, eu vou liderar um pouco esse grupo aqui, que o senhor está saindo um pouco fora de si. Você imagina, irmãos, tem pessoa que recebe alguma coisa do Senhor e acha que ele tem autoridade agora para controlar as coisas de Deus, porque ele quis controlar Jesus. Se tem uma prova tenaz ao homem, essa prova é quando o homem tem poder. Seus demônios nunca se revelarão até que você tenha algum tipo de poder. Seus demônios, irmãos, às vezes nós estamos cheios de coisas que nos acompanham. Não apenas seres estranhos, mas psicológicos. Fantasmas, heranças, traumas, vícios, manias. E se alguém te dá um poder, você quer manipular pessoas, vai ser um bom discípulo de Hitler, né? Você sabe como querer subjugar todo mundo e construir uma raça igual a você. Por isso que é uma prova. Todo mundo é bonzinho até ter poder, dinheiro e fama. Aí você vai saber quem ele é. Pedro, depois que tem a chave, ele quer controlar. E sabe o que o Senhor vai falar para ele? Voltando-se Jesus a Pedro e disse: arreda Satanás. Irmãos, ele está falando para Pedro ou para Satanás? O que vocês acham? O que diz a Bíblia? Voltando-se a Pedro, arreda de mim, Satanás. Mas que texto complicado, né, cara? Pedro está possesso? Pode um filho de Deus ficar possesso? Ele está falando para o diabo que está atrás de Pedro, na mente de Pedro. Mas o que é que está acontecendo aqui? O Senhor simplesmente não quis explicar, mas uma coisa nós podemos entender. Que todas as vezes que o homem aqui inclui as mulheres, ele toma das coisas de Deus para poder fazer um benefício a si próprio, ou para poder controlar as coisas que são de Deus, ele não tem diferença nenhuma de Satanás. É isso que ele está falando. O princípio de Jesus é não salvar a si mesmo para cumprir o propósito de Deus em salvar a outros. E o princípio de Satanás é salva a si mesmo e que se lasque os outros, e eu não tenho nada a ver com isso. Esse é o princípio de Satanás. Satanás, ou como anjo antes de ser caído, aquele querubim, ele era formoso. Ele era aquele que tinha a liderança entre 1/3 dos anjos ou mais, e ele cuidava desse universo. Quantas dádivas de Deus ele tinha. Mas ele passou a se contemplar. E ele se achou tal. E agora ele achou que era pouco o que ele tinha, ele quis mais.
Ele queria não apenas as dádivas de Deus, mas ele queria os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus. Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Só Ele é Deus. Só Ele tem a vida incriada. Só Ele pode ser adorado. Só Ele é onisciente, no sentido de conhecer todas as coisas. Só Ele tem presciência, no sentido de conhecer e saber todas as coisas antes de acontecerem. Só Ele é onipotente em ter todo o poder. Mas Ele disse, o inimigo, eu vou subir aos céus e vou me assentar no trono de Deus, acima de tudo. Não, mas o Senhor já deu tantas coisas para Ele. Mas Ele não se contentou com isso. Você está vendo essa insatisfação? Ainda que o livro de Hebreus fala, contentai-vos com o que tendes. Mas você já viu essa coisinha dentro de nós, que a gente já vê, não se contenta com o que tem, está sempre reclamando. Até em coisa pequenininha, você acabou de comprar um tênis, mas sei lá, melhor comprar um outro sapato. É uma coisa estranha, irmãos. Isso ainda é o veneno da serpente que está dentro de nós. Mas lembre-se, ele passou a se contemplar, por isso que tenha muito cuidado quando você tem muito espelho em casa. Você se contempla muito, gasta muito tempo cultuando a você mesmo. Nós passamos a nos comparar com pessoas, nos relacionar considerando coisas em relação a nós mesmos. A Bíblia diz para a gente não ter cada um de nós mesmo em conta a si mesmo, mas considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas enfim, irmãos, quando o Senhor está falando para trás de mim, Satanás, é porque Pedro recebeu a chave e automaticamente ele quis controlar o próprio Senhor. Nós não temos chave nenhuma muitas das vezes, mas gostamos de dar opinião aos irmãos, e se os irmãos não atenderem a nossa opinião, como é que a gente fica? A gente quer fazer uma chantagem. Eu não vou na reunião, também não vou ofertar. Eu vou fazer cara feia. O que você tem, irmão? Nada. Birra. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Também não vou cantar mais, também não vou fazer mais, também não, eu ia, mas não vou mais. A gente está cheio de coisinha. Ou seja, irmãos, muitas vezes Satanás está atrás ou ao redor de nós, trabalhando em nossa mente, porque ele quer usar os nossos dons para interferir na obra de Deus. Como Tiago falou, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tanto Pedro como Tiago falam coisas parecidas, né? Ele está falando fugirá do mundo, fugirá de vós. Aquele ódio que o diabo tem pelos cristãos, ele quer achar no seu coração um meiozinho para plantar uma desconfiança, uma raiz de amargura, alguma incompatibilidade, para isso ir crescendo esse sentimento até o momento de você odiar os irmãos. Tem dia que você ama e quer abraçar, tem dia que você odeia e quer enforcar. Um dia você abençoa, outro dia você não quer nem saber de orar. Um dia você quer estar perto, outro dia você, nossa, eu não suporto mais essa gente. Um dia você tem certeza que os irmãos te amam, no outro dia, sei lá, acho que aqui não é o meu lugar. Isso é uma guerra. E o Senhor precisa colocar em ordem a nossa vida. Se o inimigo puder usar os dons de Deus, que Deus deu a você e a mim, para ele poder trabalhar na igreja e administrar as coisas à sua vontade, ele vai fazer isso. Ele não pode claramente nos levar a adorá-lo, mas ele pode sutilmente nos levar a estarmos presos a ele quando nós deixamos de viver para o Senhor, adorar o Senhor e canalizar todo o nosso ser para o Senhor. Quando a nossa expectativa não é o Senhor, mudou a centralidade de nossa vida. E quem é o centro agora? Você acha que é você? Se é você, então o inimigo está aí. Porque qualquer centro que não seja o Filho de Deus, aí está o inimigo trabalhando. Então, queridos, quando ele fala para trás de mim, Satanás, está falando com Pedro. Não se importou se o diabo entrou em Pedro, se saiu de Pedro, se está na mente de Pedro, se jogou uma seta, ou se o diabo nem sequer está ali. Mas sim em que não há diferença nenhuma quando as pessoas agem no princípio de Satanás.
Ou seja, irmãos, é possível pregar, cantar, tocar, dizimar, ofertar, evangelizar, fazer qualquer coisa espiritualmente boa no princípio de Satanás. É quando você faz todas essas coisas baseado em você mesmo. Para você mesmo. Competindo com pessoas. Por isso que Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aqueles que fizeram a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, em teu nome, não profetizamos, não curamos enfermos, não expulsamos demônios, quer dizer, fez muita coisa boa, mas em qual princípio? Em qual espírito? Com que propósito? Você não cogita das coisas, tu és para mim pedra de tropeço. Ele não entendia essa missão de Jesus ir para a cruz. Ou seja, irmãos, Pedro agora tem a chave, então ele tem o poder. Como é que nós vamos exercitar o poder? Quem sabe como Roma. Porque Roma, que era aquela hegemonia, aquela potência mundial na época, ela simplesmente governava as pessoas violentamente, com estratégia de governo, e aqueles que não quisessem obedecer, Nero mandava matar. E para mandar manifestar o seu poder, o imperador pegava os cristãos, soltava na arena para os leões comerem. Ou, quem sabe, às vezes, fazer uma festa e encher a cidade de lâmpadas. Só que as lâmpadas eram cristãos, que banhavam ele no óleo, tacava fogo e deixava ele ali queimando. Convidava os outros reinos para vir para aquelas festas. E o que era aquilo? Aquilo é uma demonstração de poder. Ou seja, o poder determinado quando se você não pode levar as pessoas a te adorar e obedecer o que você está falando, então você extermina essas pessoas. Mas se você não pode tacar fogo literal nessas pessoas, você queima ela com a sua língua, porque Tiago fala que a língua é inflamada pelo fogo do inferno. E que uma faísca pode incendiar uma floresta. Então, logo você, para exterminar uma pessoa, você tem que denegrir a sua imagem para ela se tornar desacreditada. E muitas vezes o porquê falamos mal uns dos outros é porque nós não podemos controlar aquelas pessoas. Então temos que acabar com a raça delas. Então note, irmãos, que Jesus está mostrando que a medida de exercer autoridade é você ser servo. E que ter poder não é poder para dominar, mas a maior manifestação de poder é o poder para você morrer. Isso é ter poder. Poder não é aquele que fala alto. Poder é aquele que não fala quando deveria falar ou poderia falar. Poder não é quando você prova que você está certo, mas poder é quando você se cala porque você tem certeza que tem um advogado. Isso é ter poder. Poder não é manifestar algo para salvar a você mesmo de uma situação. Mas é quando você morre para da sua vida sair vida para salvar outras pessoas. Poder, irmãos, é quando a ira do cálice do juízo de Deus deveria cair sobre todos nós, porque houve um tribunal que julgou o pecado do homem. E a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e o mesmo Deus que é justo, ele é misericordioso, e agradou ao Pai moer o seu filho. Você pode imaginar isso? Que aquela ira, aquele juízo que estava vindo do trono de Deus, que cairia sobre você, sobre mim. O filho participou daquele tribunal, porque ele é Deus, com o Pai. E é como que terminou aquele veredito e aquela sentença, e ele se despe, vai se despir daquelas prerrogativas como Deus adorado, glorioso, e ele se veste como um homem cordeiro, e como que ele sai correndo desenfreadamente, e ele está implodindo de amor, e ele corre, e ele entra na nossa frente, e aquele juízo caiu sobre ele na cruz. Poder é transformar inimigos em seus amigos. No lugar de levar as pessoas ao lago de fogo, ele vai conduzir essas pessoas aos céus.
Como? Morrendo. Poder é saber que o homem é maligno por natureza. E Deus não pode morar no homem que é pecador e ele é santo. E agora Deus se veste de homem, a sua semelhança, porém sem pecado. E agora é fundida a natureza de Deus com a natureza humana. E ele morre. E ele ressuscita com essa fusão de espírito humano e espírito divino. Amalgamado, inseparável. E agora ele sobe ao Pai glorificado como homem. E ele derrama desse espírito e aí sim ele pode habitar dentro de você e de mim. E agora ele chega diante do Pai, como está no livro de Hebreus: eis aqui a mim e aos filhos que me deu. Isso é poder. Por isso ele está falando para Pedro, fala: Pedro, não é para ser como o inimigo, Pedro. É um reinado de amor. Não é para você, é para o Pai. E a única maneira de você agradar o Pai é não agradar você mesmo. A maior provação vai ser como você vai usar essas chaves. Já viram aquele filme O Senhor dos Anéis, né? Que guerra por causa daquele anel, né? Que representa o poder, o livre-arbítrio, a liberdade. Você és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Puxa, mas ele acabou de falar que não foi carne e sangue que revelaram a Pedro, mas foi meu Pai. Pois é, mas essa é a obra de Deus. É um processo que às vezes nós estamos tendo revelação e outras vezes nós estamos em escuridão. O problema é que temos que reconhecer que muitas vezes estamos em trevas, mas enquanto estivermos em trevas, irmão, nós temos que calar a boca e ficar quietinho. E quando nós estivermos inspirados e com revelação, aí sim nós servimos. Que nem sempre estaremos em luz, ainda que a vontade de Deus é sempre estarmos em luz. Mas o problema é que nesse momento Pedro não entendeu. E o fato dele não entender que Jesus deveria ir para a cruz, isso foi um escândalo. Um rei que vai ser crucificado, ele deveria ser humilde, perguntar e orar e querer entender. Irmãos, quando nós não entendemos, essa é a hora que devemos nos calar e orar e confiar. Que na igreja o Senhor repartiu dons e ministérios. E nem sempre saberemos as coisas, mas vai acontecer o que o Senhor falou para Pedro lá no final. Ô Pedro, quando você antes você se vestia, se cingia, você ia para onde você queria. Mas agora, outro vai te tomar pela mão e vai te levar para onde você não quer ir. Lembra que o Senhor falou isso para Pedro? Isso é sinal de maturidade. Se permitir ser conduzido, e disse Jesus, significando que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Ele iria não apenas morrer, mas ele iria glorificar a Deus. O Senhor espera que todos nós venhamos conhecer o seu Filho. Todos nós sejamos transformados em barro a pedras preciosas, a pedras que vivem. E lá em Gálatas 2, você vê que Pedro é uma das colunas em Jerusalém, na igreja. E no livro de Apocalipse, ele é um dos fundamentos e colunas das muralhas da casa de Deus, da cidade de Deus. Que obra gloriosa é essa, saber quem é Jesus, e à medida que o sabemos, somos transformados. Não somos transformados à medida que prometemos, que juramos que não vamos fazer. Não. Temos que reconhecer, irmão, nós temos muitos problemas. Eu vou concluir o verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, depois dessa cena: se alguém quer vir após mim, o que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não alimenta o inimigo. Quando você não nega a si mesmo, você está dando comida para a serpente. Foi o que está lá no livro de Gênesis, né? Que o Senhor amaldiçoou a serpente, dizendo que ela ia comer do pó da terra. Seu maior inimigo é você. Negue-se. Cuidado com seus sentimentos,
com a sua opinião, com aquilo que você não vê, não entende. Desconfie de você. Quando você estiver sozinho, entenda que você está muito mal acompanhado. E a pior companhia que você pode ter chama-se você. E você é o pior advogado que você tem de você. Porque você sempre vai advogar a sua própria causa. Negue-se esse Deus, entre aspas, que é o seu ego. Segue-me. Tome a sua cruz, mas você acha que a cruz é justa? Não é justa. Jesus não morreu porque pecou, porque mereceu, porque nada disso. Ele morreu porque essa foi a vontade de Deus. Muitas coisas, irmãos, vão estar erradas. Muitas coisas foram interpretadas erradas. Você vai sofrer várias situações. E tomar a cruz é você ainda assim negar a você, não se defender, não argumentar, não buscar nada. Simplesmente procurar seguir o Senhor e conhecer a vontade de Deus. Claro que devemos ter liberdade de conversar quando não entendermos as coisas, etc. Mas eu me refiro a essa mania de que tudo tem que entender, tudo tem que explicar, tudo tem que defender, tudo... Vocês entendem? A cruz não é justa. Não faz as coisas esperando receber recompensa humana, esperar elogio. Não. Faz para o Senhor. Só. E siga-me. Se você segue você, você não segue o Senhor. Se você segue os seus sentimentos, você não segue o Senhor. Cuidado com os seus sentimentos, cuidado com os meus sentimentos. Tempo instável, sujeito a chuva e trovoada. Assim são os nossos sentimentos. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Em outras palavras, quem quiser salvar a sua vida almática, psíquica, onde está a sede das suas emoções, vontade e mente. Ou assim, se você quiser ser feliz, você vai ser infeliz. Quanto mais você se preservar, mais você será deteriorado, sucumbido, atachado, amassado, deprimido. Todo aquele que se cultua a si mesmo vai ter seus sentimentos desequilibrados, a sua alma perturbada, a sua mente entenebrecida e sua vontade oscilante, que um dia você quer uma coisa, outra hora você quer outra, porque está havendo um caos dentro de você, porque você está procurando uma vida boa sem a obra de Deus em você, que é a cruz. Não tente ter uma vida boa sem obedecer a Deus. Isso é um inferno antes do inferno. E quem perder essa vida egoísta, como aquela multidão que quer ter o poder de Deus para ela, por minha causa, então você vai achar o verdadeiro sentido da vida. E Deus vai colocar em ordem o seu mundo interior. Você vai ser mais homem, mais mulher, mais cabeça, mais inteligente, emocionalmente mais equilibrado. Vai haver sentido de vida. É isso que ele está dizendo. Então nós temos aqui a palavra psique e nós temos a palavra zoe como vida eterna. Na Bíblia tudo aparece vida, mas nós temos a bios, que é a vida humana ou vida animada do corpo, a vida da alma como psique e a zoe, que é a vida do espírito ou a vida eterna. Quem quiser salvar essa vida da alma, essa vida carnal, só está dizendo que vai ser um caos, você não vai ter nada. Mas aquele que por amor a mim tomar a cruz, mesmo sendo injustiçado, caluniado, deteriorado, perseguido, e ele se permitir ser trabalhado, Deus vai curar, limpar, transformar, e nós encontraremos o sentido da vida, porque nada mais é do que o viver de Cristo através de nós. Amém? É isso. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, a sua alma não for transformada?
Então Deus quer salvar a nossa alma, não apenas agora do inferno, mas de nós mesmos. O que dará o homem em troca da sua alma? Está falando para os seus discípulos, não está falando para o mundo. Nós podemos emprestar isso aqui para a pregação do Evangelho. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então Deus quer que venhamos cooperar com Ele nessa obra de transformação em nossas vidas, e através da sua obra em nossas vidas, aquelas obras que nós estamos cooperando na vida dos outros, servindo outras pessoas. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, eu sei que o que eu estou falando, eu sei que a minha proposta ela é tão escandalosa e enigmática que eu vou ter que dar uma revelação para vocês de quem sou eu, para vocês poderem suportar quando eu for para a cruz e vocês ficarem desamparados. Quando o Espírito Santo for derramado, eles terem um ministério baseado nessa visão. Por isso que Jesus está falando, vocês não vão prover a morte. Vocês não vão passar pela morte até que vocês vejam vir. Ou seja, sem visão de quem era o Filho de Deus, não vai poder trilhar esse caminho. Aí dá a entender que Jesus falou que eles viveriam até hoje, até a sua vinda, né? Que ele voltaria agora e fala, não, 6 dias depois, e 6 é o número do homem. Quando o homem chega ao seu fim, quando ele desiste de si, tomou Jesus a Pedro e aos irmãos de Tiago e João. 6 dias aqui é literal, mas ao mesmo tempo ele é simbólico. Quando a gente desiste de nós. Em que dia você está? 1º, 2º, 3º? Você tem esperança em você? Você quer alguma coisa para você? Você está buscando alguma coisa para você? Você ainda quer ser feliz em você mesmo? Talvez você esteja no 3º dia. O Senhor vai ter que permitir muitos caos ainda. Mas Ele espera que cheguemos ao fim do 6º dia. Falar, Senhor, já entendi que eu e o inimigo não tem diferença, que minha vida é um caos, que eu sou egoísta, eu tentei melhorar, eu não consigo, eu não presto, coitado do meu marido, coitado da minha mulher, e etc. Jesus toma os seus discípulos em particular e os levou a um alto monte. Isso representa o Senhor nos tirar dessa esfera terrena e nos levar num nível de comunhão íntima com Ele. Foi transfigurado diante deles, tal como Ele será e é no livro de Apocalipse. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Ele. Essa é a esfera do reino. Então Pedro, já que ele tinha as chaves, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, ele não fala assim, farei 3 tendas. Ele era alguém que se achava muito capaz. Pode deixar comigo. Tem gente que tem dificuldade de trabalhar com os outros em equipe. Uma será tua, a outra para Moisés e outra para Elias. Você imagina, irmão, se você está diante do Filho glorificado, da maior autoridade do Velho Testamento, que foi Moisés em relação à lei, e a maior autoridade profética que é Elias. O que você tem que fazer? Ficar quieto e aprender a conhecer o Senhor. Falava ele ainda como uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo do céu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Ouvindo-as os discípulos, caíram do jeito que deveriam estar desde o começo, de bruços. Parece que ele estava em pé. Temos que aprender a andar de joelhos, orar de joelhos, cara no chão, entender que nós não merecemos nada. Tomados de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram senão a Jesus. Visão de Cristo. É dessa visão que Pedro fala, que ele não estava levando os companheiros, os irmãos, a seguirem fábulas que ouviram alguém falar, e Pedro mesmo teve essa visão no Monte Santo e ouviu a voz do Senhor. Depois dessa visão, Jesus
novamente fala, eu estou terminando, desculpa. Descendo eles do monte. Às vezes nós somos tão egoístas, irmão, nós queremos ficar só lá no monte, né? Aquele ambiente gostoso, de comunhão, de louvor. Mas tem que descer. E ordenou-lhes a Jesus. O que Jesus ordenou? A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Não seja rápido. Paulo esperou 14 anos para contar a sua visão. A gente às vezes sonha de madrugada, já liga no celular, já posta no Facebook. Estamos sempre chamando a atenção das pessoas para nós. Só quer intimidade. Calma aí. Não vá para a multidão, não. Fica aqui, no núcleo, no centro. Mas os discípulos interrogaram, por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Não vamos entrar nisso. Jesus explicou. E depois eles tiveram que descer do monte, no verso 14. E quando chegaram para junto de quem? Verso 14, junto de quem? Da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, e aí você sabe que é um pai de um filho que estava endemoniado. Não tente ir para a multidão sem você ir primeiro ao monte, sem você ter revelação. É a revelação de Cristo que nos dá compaixão pelo mundo. Esse negócio de sair por aí entregando folheto, repreendendo demônio. Muitas vezes você não tem poder nenhum para fazer isso. Corre o risco de você ficar até endemoniado, de ficar perturbado. Hoje tem uma moda de fazer coisa. Deus quer que preguemos o Evangelho? Sim, mas Ele tem que nos enviar. Ele tem que nos capacitar. É Ele que delega as coisas, Ele que cria as circunstâncias. Temos que pregar o Evangelho, mas é Ele que nos dá o poder. Então, irmãos, a visão celestial é que capacitou os discípulos para levar essa visão para a multidão. Ele quer ir à multidão? Quer. Para quê? Para levar essa revelação de Cristo. E é essa revelação de Cristo que se cumpre, as portas do Hades não vão prevalecer. Não só no sentido de sepultura, que serão abertas, mas no sentido de pessoas que vão ser libertas do poder das trevas. Que diz os homens ser o Filho do Homem? Quem é Jesus para você? Que obra você espera que Ele fará em você? Que Ele vai melhorar o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu casamento, seu carro, suas coisas? Bom, isso é bom. Mas a sua expectativa de vida é só essa? Quem é Ele para você? Qual é a nossa visão? Ele pode contar conosco? E o que é a igreja para nós? Irmãos, que o Senhor nos transforme cada vez mais, nos dando essa visão gloriosa e nos edifique como casa para a sua habitação e reinado.